O negócio é o seguinte, já passou de 4h20. Assistir o Flow Podcast é uma questão de requinte. Nós estamos aqui com o delegado Orlando Zacconi, conhecido policial que anda nos meios canábicos, mas isso ele mesmo vai falar sobre. É a primeira vez que a gente recebe um policial aqui no estúdio do Flow Podcast. O pessoal ficou até meio escabriado, mas já está todo mundo vendo que o Orlando é gente boa, né, Orlando? Prazer, Tudo obrigado bom? pelo convite. Uma honra estar aqui no A Flow. honra é toda nossa, que isso. Orlando é candidato, ou vai ser, não sei se já pode Até falar. agora é pré-candidato. Né? A Pré-candidato. convenção do meu partido vai ser amanhã, por acaso. Né? E eu, com certeza, eu devo ter oficializado a candidatura. Vai oficializar, provavelmente. Vai depender depois do TRE homologar, né? Mas a indicação do partido vai ser amanhã. Não é a primeira vez que você é candidato. Não, eu tive uma experiência em 2018. Eu vim como deputado estadual em 2018. Foi uma campanha muito boa. Eu tive 15.800 votos, foi bem legal. Eu voto pra caramba. Foi, estava lá, né? Todas as eleições sempre tem articulação da bancada antiproibicionista. 15 mil votos. Não, foi muito boa. A bancada antiproibicionista, desculpa. Porque eu sempre também, né, tanto em 2018 e agora, inclusive no PDT, no partido que eu estou, agora nós temos um núcleo chamado Soberania e Legalidade. Ah, é? No PDT? Quer dizer que o núcleo PDT está engajado também na causa nobre? Sim, mas não vai ter jeito, a questão vai ser mundial. Inevitável, né? Não, completamente inevitável. Mas vai demorar, né? No Brasil, provavelmente, o Michel como Miss, tudo, sociólogo, a gente entrevistou, ele falou exatamente isso, que a legalização é inevitável, não é inevitável. mas vai demorar. Sim, vai demorar no Brasil, tem como resistência. tudo demorou, né? A abolição da escravatura, nós fomos Sim. os últimos, o último país do mundo a acabar. Mas todo mundo sabia que era inevitável. Agora, interessante é o discurso que acontece quando, mesmo sendo inevitável, se tenta manter. Foi assim na escravidão e é assim com a questão da proibição Tem da uma droga. resistência muito Não, mas forte. os discursos, tem um livro, Raízes, né, do Conservadorismo no Brasil. É um livro bem interessante, onde o autor ele faz uma pesquisa, Jurandir. É o Jurandir Freire? Né? Não, ele é lá da Universidade da Bahia, Jurandir dos Santos, eu não sei, não quero errar. Depois não. Mas Jurandir, tudo bem. ele faz uma análise dos... Qual é o nome do livro? Aí o pessoal procura na internet. Origens do Conservadorismo do Brasil. Conservadorismo no Brasil. Ele vai estudar os 2 anos anteriores à abolição da escravatura e os discursos. Né? E um dos discursos era o seguinte, olha, o fim da escravidão, a abolição é inevitável, mas nós temos o nosso tempo. E o nosso tempo não é igual ao da França, dos Estados Unidos. Lembra sempre muito o momento atual com relação à legalização. Muito dos discursos. Interessante, quando eu li o livro, eu fazia essa comparação. Analogia, né? Claro, o tempo inteiro. Inclusive, eles dizendo o seguinte, nós não somos os Estados Unidos, nós não somos a França, nós não podemos seguir o modelo deles. Essas histórias todas que até hoje a gente ouve por aí quando se fala em legalização das drogas, né? Pois é, e aí o Rio de Janeiro foi o primeiro, né, a proibir, né? O André sempre chama a atenção. Pois é, do Pito do Pango, né? Quer dizer, a lei do Pito do Pango. Exatamente, que tinha um viés racista. Inclusive a primeira comissão... tem, né? A lei atual também tem. Né? Claro, mas assim, a primeira convenção internacional para proibir drogas foi em 1902. Chamava Convenção de Xangai, mas foi na Europa. Era Xangai porque ela visava proibir o ópio. Né? Convenção de Xangai em 1902. Né? Isso, foi a primeira convenção internacional visando proibição de drogas. E na Europa ninguém nem sabia o que era maconha. E a comissão do Brasil, formada por juristas e médicos, é um encontro macabro. Sempre que juristas e médicos se reúnem, o negócio é macabro. Eles foram lá e foram falar que era necessário incluir a maconha no rol da proibição. Os caras nem sabiam o que era maconha. E eles usavam um argumento, que é um argumento que depois foi usado com a cocaína, de que a maconha era uma droga que simbolizava a vingança dos negros contra os brancos. Né, que os negros introduziam a maconha para se vingar dos brancos, como falaram também lá de que a cocaína era a vingança dos índios. Montezuma, né? Exatamente. De Montezuma. E aqui também tinha esse discurso. Né? Então, conforme você falou, o mundo inteiro não sabia o que era maconha, mas o Brasil já estava preocupado com a maconha. Por quê? Por causa da saúde pública? Claro que não. Por conta de quem consumia aquela substância, que eram os negros considerados perigosos, que tinham que ser controlados, né? Aliás, a função da polícia, a primeira função da polícia, né, na capital do Rio de Janeiro,
Não, uma das funções, primeiras funções da polícia era controlar a circulação dos negros na cidade do Rio de Janeiro. Por quê? Na cidade, os negros não ficavam como, né, no campo, né, separados. Eles circulavam na cidade, que eles faziam compras, né, vinham para lá e para cá, e tinha horário que os negros tinham que se recolher a partir das 10 da noite, onde eles podiam estar, onde eles não podiam estar, e quem fazia esse controle era a polícia. É uma das primeiras funções. Não, na época era a Intendência Geral de Polícia, você tinha lá, né, aquelas milícias que faziam, né, então o problema deles sempre foi mesmo controlar a população mais desfavorecida e mais primeiras funções no Brasil da polícia foi fazer controle dos negros, né? Porque parece que eles já estão percebendo que um dia aquilo ali vai acabar transbordando, né? Aquele caldeirão, porque a injustiça é tão grande, a desigualdade é tão grande. A questão é que exatamente essa. O tema da segurança pública, ele acabou sendo o tema principal em todas as eleições do mundo. A eleição para a Prefeitura de Paris, a eleição para a presidência do Brasil, todo mundo discute segurança, porque segurança é uma paranoia danada. É um dispositivo de manutenção da ordem das relações sociais. Ou seja, nesse momento de avanço do capitalismo, com todo, né, o crescimento da miséria, da pobreza, nós temos muitos bolsões de pobreza no mundo. Os ricos ficando cada vez mais ricos e os pobres cada vez mais pobres. Exatamente, essa quantidade de desemprego que nós temos no Brasil, quem é que vai manter essa ordem de desigualdade? Pois é. O dispositivo da segurança. Então, às vezes, eu sou muito crítico, muitos setores da esquerda, que quando a gente fala em esquerda, não estamos pensando num campo político que quer transformar o mundo, né? Sim, que quer mudar a ordem. Porra, ainda fica amarrado com esse discurso da segurança, porque é o discurso midiático, que é o discurso que o eleitor quer ouvir. É questão eleitoral, né? E aí na esquerda eu escuto um papo, precisamos de um novo projeto de segurança. Meu amigo, projeto de segurança é para manter a ordem econômica e social. E se você quer transformar a ordem econômica e social, tem que furar essa bolha da segurança e buscar debater o que realmente pode transformar essas relações, né? Exatamente, que passa pela política, né? Passa pela economia, pela distribuição, né, de renda. Né? Sim, mas segurança pública é esvaziamento da política. Então o fascismo no Brasil passa pelo proibicionismo. Muito, muito. O proibicionismo, ele conseguiu realizar algumas coisas fantásticas, né? Repara, a distinção entre drogas lícitas e ilícitas é uma mágica. Porque, repara, o proibicionismo nunca proibiu todas as drogas. Sim, o álcool e o açúcar. Não, o álcool até foi proibido em alguma época, numa época, né, na lei seca, nos Estados Unidos. Mas assim, ela sempre fez uma distinção entre drogas que podem ser comercializadas e drogas que são proibidas, né? E essa distinção é completamente arbitrária. Não existe um fundamento, um saber, um conhecimento que possa explicar hoje por que a maconha é proibida e o Rivotril é permitido. Lobby Sim, com medo da concorrência. Existe uma decisão política, né? Que a Big Pharma vai sofrer com esse negócio do cara plantar o remédio em casa, você acha que não? Pois é. Se chegar nessa legalização, você acha que isso não impacta a Big Pharma? Claro. Com certeza. E esse debate está correndo hoje justamente no mundo inteiro porque os países centrais conseguiram um monopólio da fabricação da maconha para fins medicinais, alguns já para fins industriais, e nós estamos, né, perdendo espaço, né, dentro dessa disputa mundial, porque o Brasil se mantém, hoje ele autoriza o consumo de alguns medicamentos à base de canabidiol, até de THC. Caríssimos, vendem na farmácia. Mas não regulamenta a produção do medicamento no nosso país, o que viola o princípio de soberania. Eu conversei isso com o Ciro Gomes, falei, olha, temos que falar no Projeto Nacional de Desenvolvimento. Ele prestou atenção, temos que falar no Projeto Nacional de Desenvolvimento. Mas acha que ele é permeável esse tipo? Claro, mas não tem como deixar de ser. Se ele assumisse a causa da descriminalização, pelo menos ele ia fazer um barulho na campanha, porque ganhar a gente sabe que não vai mesmo. A Anitta cobrou do Lula, né? Isso, com o posicionamento do Lula acerca disso. O problema é que... nenhum deles é contra, porque você não precisa ter... O problema é que o Brasil é muito conservador mesmo, é que você está falando. Exatamente, o problema é que quando você vai disputar uma eleição majoritária, você não pode abrir mão. Assim, eu vou falar sobre a maconha ainda que o eleitor não esteja preparado. Dá chance pro Voldemort ganhar só para poder falar de maconha, acho que não tem nada a ver. Para eles é mais difícil, mas para o... Se fosse um outro adversário, ainda tô calado. Sim. Mas pro Voldemort, não
tem como. O que a gente precisa é organizar dentro dos partidos, como a gente tem visto, né? E é necessário isso, né? Núcleos antiproibicionistas que façam um debate interno e que levem esse debate para a população. É um e trabalho a gente, de formiguinha. É de formiguinha. Mas está acontecendo. É igual o nosso Flow Podcast. Sim. Um negócio válido, porque realmente é um assunto que não contempla todo mundo. Porque é feito com um debate feito à base de sacralidade, né? Porque tem gente que não quer nem ouvir falar. Sim, mas por de uma maconha questão... eu não quero ouvir, porque vai que eu acho bom aquilo ali, que alguma coisa me faz mudar. Mas eu acho que é uma coisa muito religiosa, sacra, né? Porque todo o proibicionismo foi fundamentado, né? Mas os Rastafari, eles sacralizam a própria erva. Sim, ok. Mas aí é um movimento específico, de uma região. Mas assim, no mundo inteiro o proibicionismo se fundamentou... Por causa da religião, isso? No mundo inteiro. Quem fala isso é o Henrique Carneiro, historiador. Ele foi ver dois fundamentos religiosos que propiciaram, né, os muçulmanos ampliação. Proíbem o álcool, né? Não, mas não foi nem só nisso, não. Foi nos Estados Unidos, que foi a primeira experiência proibicionista real no mundo, foi a lei seca nos Estados Unidos. E o que propiciou a lei seca foi um discurso de uma corrente protestante chamada puritanismo, onde eles relacionavam que o prazer afastava o homem de Deus, tanto que eles eram contra o álcool e eram ligas anti-saluns, porque eles também faziam a crítica à prostituição, ao sexo, então eles queriam atacar os saluns porque ali vendia álcool e ali tinha, né, prostituição. Esse discurso foi o discurso que ensejou a lei seca. E no Oriente, antes desse discurso, o Confúcio já tinha colocado um discurso, né, a favor da proibição no momento em que a China confiscou o ópio e proibiu o consumo do ópio na China. Um imperador, que eu não sei o nome, que ensejou a primeira guerra envolvendo drogas no mundo. Guerra do ópio, que era uma guerra a favor da droga, porque a Inglaterra e a França consideraram, inclusive a rainha da Inglaterra tem uma carta que é histórica, dizendo que era uma afronta ao livre comércio entre as nações, que era um atentado contra o povo inglês a proibição do ópio na China. Que doideira, porque os caras iam lá na Índia, pegavam o ópio, levavam para a China e ganhavam fortunas de dinheiro. Então, toda guerra envolvendo drogas... Os mercadores ingleses. Exatamente. Inclusive o Banco HSBC, Xangai, tudo que a gente está ali foi oriundo desse momento. Né? Mas então, ela estava certa nesse caso aí, a rainha. Sim, mas assim, entre estar certo e errado, né? Depois nós tivemos a proibição também com interesses econômicos, porque, repara, a proibição e políticos e econômicos, porque ele também tinha interesses políticos também na guerra da China, né? Na guerra do ópio. Então, o que acontece? Os interesses políticos e econômicos, eles estão por trás, né? Primeiro, da seleção de onde a repressão vai se concentrar na proibição. Repara, nós temos hoje umas 200 substâncias que são proibidas ou controladas através de convenções internacionais, mas a repressão só recai sobre 3 plantas: maconha, coca e papoula. Você já viu guerra a barbitúrico? Guerra a anfetamina? Essa porra não existe, porque isso é produzido nos Estados Unidos e na Europa. Os caras não vão plantar a guerra na terra deles. Então, quando eles escolhem que a guerra vai se estabelecer, né, em relação a essas plantas, é porque essas plantas são produzidas em locais específicos do planeta. A coca na América do Sul, né, a intervenção que os Estados Unidos sempre teve, inclusive militar, teve fundamento. Neocolonialismo. Exatamente, a questão do México, a maconha, né? E a questão do Oriente com a papoula. Então, isso é uma questão geopolítica. Sim. Né? E aqui no muito boa essa ligação que você faz aí. Da papoula. Sim. A face oculta das drogas. São várias drogas que são proscritas, mas na verdade só há guerra contra 3. Contra 3, sim, porque as drogas sintéticas, aquelas que são produzidas em laboratório, elas são produzidas nos países centrais. Claro que não. A bolinha. Não. A anfetamina. Faz nada. Né? E a guerra, na verdade, é contra pessoas, né? Não é contra as substâncias. Quer dizer que o fracasso da guerra às drogas é quase que proposital. Fracasso no sentido que você não consegue estancar o consumo. Então, é fracasso... É praticamente proposital, né? Mas é um serve fracasso... para sustentar um estado de coisas. Relativo, que é um fracasso no que diz respeito às funções discursivas. Muita gente se beneficia. Não, mas existem funções ocultas. Exato. Então, nas funções ocultas, essa guerra às drogas é muito bem sucedida. Por exemplo, controle das populações, das classes perigosas no Rio de Janeiro. Meu amigo,
Porra, uma operação para combater o tráfico de drogas permite que a polícia adentre em todos os barracos de uma comunidade, reviste todo mundo, estabeleça um estado de exceção naquele lugar. Quer dizer, num estado de direito democrático, como é que você Mandado teria de essa força... né? Exatamente. Existe isso? Ué, existe porque alguns juízes ainda concedem esse pedido, né? Que feito às vezes pela polícia. Às vezes à luz do direito, correto? Isso aí é uma coisa... Não existe porque... Mandado coletivo? Não, você tem... O mandado de busca e apreensão tem que individualizar, né, o endereço, o domicílio que vai ser objeto da... É coletivo. Todo mundo que for preto e pobre pode entrar e enfiar o pé na porta. O argumento é esse. Sabe qual é o argumento que permite o mandado de busca e apreensão coletivo? É que como você não tem individualizado os barracos, as moradias na favela... Não é legalizado, regulamentado. Você considera aquilo quase como um espaço público. A favela passa a ser como uma praça. Você não precisa de... Os caras estão morando lá, mas não era para estar. Porque como você não tem ali a regulamentação fundiária, você não tem ali a posse regulamentada, o Estado vai considerar aquilo um espaço público. E, aliás, isso é interessante, né? Porque a seletividade, no que diz respeito ao controle criminal das drogas, um dos primeiros critérios que eu estudei no mestrado, que resultou no livro... Acionistas do nada. Garoto. Quem são os traficantes de drogas? Repara, me chamou a atenção, eu como delegado, que eu dei sorte também, né? Porque eu fui fazer um mestrado, né, em Ciências Penais na Cândido Mendes, com o professor Nilo Batista, a professora Vera Malaguti, que me dava um aparato de saber crítico para ficar olhando de forma crítica o que eu estava operando. Mas eu dei sorte que eu estava operando e vendo as coisas acontecendo. De repente eu estava, em Jacarepaguá, que foi a primeira delegacia, o primeiro bairro onde eu entrei. Cheio de flagrantes de tráfico. Todo dia. Quantos, 2, 3, 4 flagrantes de Cidade de Deus. Jacarepaguá, tá? Jacarepaguá, 32ª DP. Quando ele mudou não tinha o PP, não tinha nada, isso foi em 2000. Daqui a pouco fiquei lá 2 anos prendendo traficante, tudo quanto é flagrante. Daqui a pouco fui pra Barra. Todo dia. Caralho, primeiro plantão, nenhum flagrante. Segundo plantão, nenhum flagrante. 6 meses, não tinha flagrante de tráfico na Barra. Eu falei, não tem tráfico na Barra? Pois é, não tem tráfico na Barra. Porque não tem registro. Porque não dão flagrante de tráfico. Pois é, aí eu queria entender, e esse mestrado me possibilitou, porque quando a gente fala que o sistema penal é seletivo, a gente tem que entender quais são os critérios que fazem essa seletividade. Não é o policial que decide de manhã fazer na barba, hoje eu vou prender pretos e pobres. Não é assim. Claro, existem critérios. Cultura, né? Não é uma cultura, não, são critérios até mais objetivos. Por exemplo, o primeiro critério de seletividade é o local onde o crime ocorre. A polícia foi feita para tomar conta do espaço público. Então, é muito mais fácil a polícia autuar um fato criminoso que ocorre no espaço público e no espaço privado. Por exemplo, o tráfico na Barra tem índices pequenos ou quase zero, né, de ocorrência na delegacia, porque o tráfico na Barra não ocorre no espaço público. Onde que ocorre o tráfico na Barra? Dentro dos apartamentos, nos condomínios, nos apartamentos, nas casas de show. Quer dizer, ninguém mete o pé na porta. Exatamente. Esse é o primeiro critério, que é um critério dos mais importantes na seletividade. Ou seja, a polícia ela atua muito mais, porque no espaço privado a polícia precisa ter investigação sofisticada, pedido de medida cautelar. Você não vai entrar num apartamento sem uma ordem judicial. Isso, óbvio. Né? Então, acho que pode até ter problema, né? Exatamente. Na favela você não precisa, entendeu? Não precisa. Aí o que acontece? Exatamente isso. Você tem uma seletividade que vai sendo por critérios. O estereótipo do criminoso, né? A imprensa, sem camisa. Não, a imprensa não chama nem de traficante, chama de estudante, chama de empresário, né, de piloto. Né? Se não é favelado, não leva o carimbo de traficante. Não, favelado é traficante até quando é usuário, que é aquilo que eu já vi, que você já comentou em alguns programas, acho que foi até no programa Conde Castro, que você falou. Um garoto pobre com um baseado na favela, se ele for identificado, ele vai ser autuado como traficante. Ou seja, essa despenalização, por um lado, foi até pior para certo tipo de gente. Claro, inclusive aumentou o encarceramento por tráfico, né? Com a despenalização do consumo. Com a despenalização do consumo, porque a distinção, isso também é outra coisa que o proibicionismo fez, que é uma mágica. A distinção entre traficante e usuário. Isso aí é uma mágica. Por quê? Vamos supor, eu e você estamos sentados aqui, né, batendo esse papo. Vamos supor que eu tenho um cigarro de maconha no bolso para fumar e você tem um cigarro de maconha no seu bolso para vender. Logo eu. Vamos lá. Do ponto de vista da natureza,
Nós dois É estamos a fazendo a mesmíssima mesma coisa. coisa. Nós estamos Com a sentados mesma conversando substância. com um cigarro de maconha no Ou bolso. seja, tem um elemento subjetivo aí. Exatamente. A distinção que a lei faz é completamente subjetiva. É como se você pudesse entrar Arbitrário. na cabeça do agente para saber se ele está com aquela intenção De vender ou não. de consumir ou de vender. E é interessante porque isso entrou na nossa legislação muito recentemente. A Convenção de 1961, uma convenção internacional, obrigou os países membros a fazerem distinção nas suas legislações do usuário e do traficante. A primeira vez no Brasil que você distingue usuário de traficante foi na Lei 6368 de 76. Artigo 12 e artigo 16. Exatamente. Antes da Lei 6368 O 12 era tráfico e o 16 era consumo. Sim, antes da Lei 6368, o que vigorava era o antigo Código Penal no artigo 281. Que já é numa geração antes da nossa, mas que ali, se você for conversar com as pessoas com mais ideia, vão dizer o seguinte, não tinha distinção. Se o cara tinha um cigarro de maconha, ele estava na mesma dura do cara que estava com 1 quilo, porque não havia. A lei falava, esses verbos que estão aí hoje, portar, trazer consigo, transportar, tudo isso, né? Substância entorpecente, não falava mais nada, né? Não dizia mais nada. Não falava o quanto tinha. Não fazia essa distinção, não havia essa distinção de traficante e usuário. Só que aí aconteceu o seguinte, 15 dias após o AI-5, né, havia um questionamento. 15 dias após o AI-5, 1968. Em 1968, foi feita uma alteração no Código Penal e se alterou o parágrafo único do artigo 281, que dizia o seguinte, nas mesmas penas incorre quem tem a substância para uso próprio. Nas mesmas penas do caput. Porque, como o 281 não fazia distinção entre usuário e traficante, nos anos 50 foram no STF questionar se a pessoa que tinha substância para consumo estava ou não estava prevista ali no artigo 281. E a decisão do Supremo é que não estava. Então, repara, é uma idiotice. O Supremo Tribunal Federal está sentado em cima de uma decisão sobre a constitucionalidade ou não do artigo 28, descriminaliza porque, nos anos 50 o STF já tinha dito que não era crime a conduta do usuário, só que com o AI-5, em 1968, eles alteram o parágrafo único e equiparam a conduta do usuário no sentido de dizer, olha, o usuário está respondendo pelo mesmo artigo, entende? O 281. Entendi. Então, quer dizer, de 68 ficou ruim pra caramba. A rapaziada que tomava dura naquela época, se tu fosse foi um momento mais, um maior terror. Agora, a gente tem que entender... A gente era criança, você nem era nascido. Não, já estava nascido, já tinha 4 anos. Eu tinha 4 anos, então tu tem a mesma idade que eu. Você é de 64 também? 64. Caraca... Esse 64 é forte. Eu sou de março de 60. Sabe que eu nasci dia 29 de março de 64? Eu sou de maio, tu é um pouquinho mais velho. Né? E nasci 29 de março, na hora do golpe militar, né? Porque o golpe, o nego fala que é de 31, se foi primeiro, tem essa coisa, se foi primeiro. Que hora para nascer, né? E a gente, a nossa juventude, jamais podia imaginar que ia ter um retrocesso desse no Brasil. Né? Pois é. Ainda então... bem que está com dias contados, acredito. Esperamos que sim, né? Não tem mal que dure para sempre, né? Vamos ver, né? Estamos na luta aí, né? Não, ele não tem essa força toda, né? Não, acho que não. Se o Trump lá não conseguiu... Eu vou te falar, a gente deu foi sorte. A sorte nossa é que a política econômica dele foi desastrosa. Mas eu não... de qualquer maneira, a do Temer também foi, a do Fernando Henrique também foi. Sim, mas eu acho que a dele foi muito pior do que os caras que acreditaram nele poderiam suportar. Sim, porque o pessoal tinha toda aquela ideologia de que o neoliberalismo... Sim, mas por um outro lado também, ele cumpriu funções nesse mandato que vão ser irreversíveis. A venda da Eletrobras. Será que é irreversível? Irreversível, não tem como. Será, Rolando? Vai. E eu vou te falar, o meu medo é que... Vamos fazer revogação, como é que chama isso? Referendo revogatório. Pois é, mas isso tudo não depende do presidente, isso depende do Congresso. Eu não sei até que ponto. Porque olha só, nós vamos tirar o Bolsonaro, mas até onde a gente vai conseguir mudar uma história, vamos falar assim, né? De um Congresso conservador que se mantém, né? Sim, eu acho que a campanha do PT está muito voltada para isso, para ter um apoio para o Lula, porque todo mundo sabe que não adianta o Lula. Não, lógico. Sozinho, ele vai ter que negociar com o Centrão. Todo mundo já entendeu isso, que precisa, pelo menos a esquerda. Talvez melhore um pouquinho, né? Vamos ver. Mas é muito difícil, os caras têm
a força econômica para se manter ali. Sim, o que a gente isso tinha eles que têm discutir mesmo. era uma reforma política Reforma política. para, porra, dar uma segurada nisso, porque os caras têm a grana, tem tudo, meu irmão, eles sabem fazer, sabem comprar voto. A compra, até que a gente fala disso, a gente fala na Velha República, mas até hoje, 2022, se compra muito voto no Brasil, cara. Né? Não, e financiamento privado de campanha foi proibido, mas eles burlam isso de algum jeito. Exatamente, né? Então, Porque vem o cara e doa como pessoa física. E a força econômica, né? Ela, por mais que você tente controlar isso numa eleição, né? Não tem como. Ainda mais num país capitalista e tão desigual como o Brasil. Exatamente. Então é complicado, né? Isso aí é pessimismo, não? Não, não é pessimismo, é realismo, né? Mas vai ter que ter um jeito isso aí um dia, né? Porque do jeito que mas eu acho que a gente vai ter que falar de reforma política mesmo, vamos ter que falar de instrumentos que possam efetivamente deter esse poder econômico. Por exemplo, sei lá, showmício. Foi proibido. Não é ruim não, cara. Pra gente é bom, cara. Showmício é proibido. Antigamente, os caras botavam lá, imagina, o artista que fosse. É artista, meu amigo, sabe? Chama a Anitta. Hoje em dia eu acho que a Anitta não iria fazer um comício pro Bolsonaro. Mas assim, mas não é só o Bolsonaro. Você tem os governadores, tem os candidatos, né? A deputado federal. Então, os caras têm poder econômico, eles têm que ser controlados na utilização desse poder, cada vez mais, né, no curso das eleições. Né? Mas num país miserável, como você falou, né, onde as pessoas... Não é só a miséria, é a desigualdade. Né? Mas no se Brasil... fosse todo mundo pobre, é uma coisa. Agora, Sim. Tem 1% que tem uma vida de Deus grego e a maioria vive numa miséria quase absoluta, aí é triste. Mas às vezes no momento eleitoral, essa população vende o seu voto por um valor muito pequeno e os tem caras gente que conseguem... compra o voto literalmente, né? R$100. Em cidade pequena você tem como ver quem votou ou não, porque você vai pelo... São cidades pequenas, você consegue ver se o cara votou naquela sessão, quantos votos teve na sessão. E ainda temos um outro problema, que é um problema das cidades grandes, e principalmente um problema mais localizado no Rio de Janeiro, que é o domínio territorial, né? Milícias. Sim, por isso que eles queriam o negócio do voto impresso, né? Porque eles têm aí como mostrar para o miliciano que votou realmente no cara. Já pensou isso? Cara? Exatamente. Né? E essa aproximação dos milicianos no Rio de Janeiro com o poder político é justamente visando o controle territorial para fins políticos. Aí qual é o acordo? Bom, a economia informal fica com a gente administra o espaço pegando esse dinheiro, mas o espaço político é de vocês. Deu merda quando os milicianos quiserem entrar no espaço dos políticos. Natalino, Geronimo, aí os políticos gritaram. Aí apareceu logo uma CPI lá para pegar os caras, porque sinceramente... CPI do Freixo. Sim, é do Freixo, mas teve autorização ali do poder político, óbvio. Porque se o Pisciani não quisesse, não tinha CPI. Se o Cabral não quisesse, não tinha CPI. Tu acompanhou de perto? Você era deputado? Não, você não... Não, mas isso é lógico. Não precisa estar lá dentro para saber que uma CPI... Você acompanha de perto. Sim, mas uma CPI para acontecer, ela precisa de... autorização e apoio, né, do presidente da casa, dos parlamentares. O Freixo não estava sozinho na CPI, no sentido de que havia um momento político que permitiu a ele. E que momento político foi esse? Quando os políticos ficaram preocupados. Os caras que estão tomando conta do território pra gente, agora estão achando que o território é deles. Aí deu merda, você tá entendendo? Porque é aquela coisa do Lúcio Flávio, né? Bandido é bandido, polícia é polícia. A gente podia fazer uma versão, né? Milícia é milícia, política é política. Mais ou menos assim. Mais ou menos assim que o negócio... Agora, eu não sei até onde isso hoje a gente vai conseguir reverter, porque, por exemplo, em eleições para a Câmara Municipal, cada vez mais você vê pessoas que são eleitas que não têm nenhum histórico na política, não tem... Cara, aparece ali, tu fala assim, onde aquele surgiu? Fenômeno, né? Inclusive o governador do Rio, que foi depois... Teve esse fenômeno, né? Que ninguém sabia quem era Witzel. Mas aí o dele foi pela igreja, que também é outro problema, né? O Witzel foi pela mão lá do pastor, né? Aí
Também tem, além dessa questão territorial, tem a questão das igrejas. É um problema seríssimo, né? Porque isso tudo vem da falta de formação política e de uma educação que foi retirada da nossa população. Porque um país politizado é um país que tem, né, a educação como prioridade. Pô, tu vai fazer isso que acontece aqui no Rio de Janeiro, tu não consegue fazer na Argentina, parceiro. E olha que eu não estou indo muito longe, não. Não consegue fazer porque lá eles ainda têm uma consciência política por conta do quê? De um sistema educacional muito melhor do que o nosso, cara. E vem muito cá, melhor. Eles acabaram, o Darcy, só para terminar essa questão da educação, quando o Darcy Ribeiro falou que a crise da educação no Brasil não era uma crise, era um projeto. Sim, porra, perfeito. Ele matou ali. Isso é lógico, cara. Tem que manter dele. O povo desinformado, sem, né, questionar nada, na ignorância, para poder sustentar esses modelos. Nós somos um podcast monotemático, então quando a gente sai um pouquinho do assunto, já vem logo... Mas estamos no assunto também. Não, tudo é interligado, né? Lógico. Mas vem cá, eu queria te perguntar uma coisa. Quem são os acionistas do nada mesmo? Então... acho que isso passou meio despercebido. Nós estamos falando da sexta maior economia do mundo, que é a economia das drogas ilícitas. Só perde para algumas economias fortes, como drogas lícitas, armas, etc. e tal. Mas é a sexta. Então, essa economia, ela circula. Não se guarda a sexta maior economia debaixo de um colchão. Sim. Né? Então, o que acontece? Essa economia, ela em algum momento sai do mercado ilícito para o mercado lícito. E como é que essa economia se organiza? Como qualquer economia. O varejo é o lugar mais frágil, onde se obtém a menor lucratividade de qualquer negócio. Por exemplo, o dono do botequim, seu Manuel, ele vende cigarro, vende bebida, cerveja, vende cachaça, mas a economia do tabaco, a economia da cerveja, a economia da cachaça não está na mão do seu Manuel. Não. Ele ganha um dinheirinho. E a mesma coisa nas drogas ilícitas. Essa grande economia, o varejista, o que está ali na favela, na boca, não está ganhando quase nada. Quando você tem investigação, quando a polícia... Sim, quando a polícia faz investigação sobre lavagem de dinheiro do varejo do tráfico, é ridículo. O cara comprou um apartamento para a mãe na Conde de Bonfim, na Tijuca, como se isso fosse a grande lavagem de dinheiro, um apartamento na Tijuca de 2 quartos para a mãe. Quer dizer, isso já demonstra... Isso foi enganar a trouxa. Claro, porque ali, essa economia não está ali, não tem nenhum varejista milionário. Aliás, o cara que vai ser durante muitos anos conhecido como grande traficante de drogas no Brasil, chama Fernandinho Beiramar. Por quê? Porque saiu dessa condição do varejo para o patamar da distribuição, que são 2 degrauzinhos acima, 2 degraus acima. Então, o que acontece? Isso já demonstra que o varejo... Está preso até hoje. Mas o varejo não é o lugar do lucro do negócio. Claro. Mas a repressão, e aí que está o problema, a repressão, todas as ações policiais são organizadas para combater o varejo. E a maconha em si também não daria todo esse lucro, né, comparado com a cocaína, por exemplo. Cada vez menos, porque hoje quem está consumindo drogas nesses pontos de venda em favela são os próprios moradores, cara. É mesmo? Já tem estudos? Claro. Né? Hoje, porque são os moradores da favela. Claro, drogas baratas, cara. Sim, drogas eles compram pra usar mesmo. Pô, o favelado não tem condição de comprar, infelizmente, um Rivotril, que a garotada toma. Mas tomei 5 gotinhas. Sim, mas eu tô te falando assim, no valor das drogas, se o cara quer uma droga para se sentir melhor por algum problema, aí você tem que ver qual é que nem bebida. Uns vão tomar umas bebidas mais caras, né? Mais sofisticadas, outros bebidas mais baratas, de acordo com o seu poder aquisitivo. Hoje, essa maconha e essa cocaína que se agora vende... é maconha de pobre. Essa que vende é de... E a flor... Sim. Uma gourmetização da maconha. Claro, você acha que o pessoal da classe média alta, não compra mais maconha há muito tempo, né? No morro. No morro, só antigamente, na minha época, não sei se eu posso falar que ele é delegado, mas eu cansei de subir o morro, cara. Mas era normal na época que a gente era adolescente. Exatamente. O problema é que isso foi mudando, porque hoje o consumidor com maior poder aquisitivo, né, principalmente o consumidor da maconha, ele vai receber o produto de alguém que leva na casa dele, né? E que é skunk. Exatamente, que é um produto de uma qualidade maior, diferenciada e tal. E você nunca se sentiu como policial, assim, discriminado por ter essas suas ideias tão progressistas? Né? Cara, os caras o tempo inteiro querem
dizer que eu defendo a legalização porque eu sou usuário. Aí me chamam de Zaconha. Mas falando de sacanagem. Do Zaconha. Não, eles acreditam, não sei porquê, mas eles acham que... Mas não tem outros como você, não? Existe. Você é Eu fiz parte de uma associação chamada Agentes da Lei contra a Proibição. Era LIP Brasil, Law Enforcement Against Prohibition. Ah, é? Internacional. Foi internacional. Tinha mais de 50 países policiais organizados a favor da legalização. Começou nos Estados Unidos quando eles viram a experiência dos veteranos. Então não existe policial, que nem todo policial é cabeça dura. Claro que não. O problema é quando o policial... Mas a maioria, com certeza. Mas o problema é quando o policial se engaja numa militância, porque isso já me falaram na corregedoria da Polícia Civil. Não, você pode escrever livro, você pode dar palestra, você pode ser um acadêmico, mas você não pode ir na Marcha da Maconha. Esse é que é o problema. Claro que aí... E você vai na Marcha da Maconha. Lógico, meu irmão, porque é ali que vai ser feita a militância. Delegado que vai à Marcha da Maconha. Mas por que não poderia ir se a Marcha da Maconha está legalizada? Aliás, o meu encontro com a Marcha da Maconha mas teve um tempo que não foi, né? Que não era legalizado. Mas foi nesse momento que eu fiz o encontro com a marcha, porque eu lancei o Acionistas do Nada em 2007. Você, aliás, ainda não falou quem são os acionistas do nada. Vamos lá, então. Os acionistas do nada é justamente os varejistas das drogas nas periferias. O nome é muito bom, né? Inspirado. É essa terminologia de um criminólogo norueguês chamado Nils Christie, que faleceu tem uns 2 anos, que ele dizia o seguinte, que a criminalidade... E olha que ele é europeu. Ele fala que a grande criminalidade, nesse momento do capitalismo, é a criminalidade de mercado. E que na repressão... você sempre vai na última ponta. Por exemplo, contrafação, que é produtos piratas. Sim, contrafação. Contrafação. Quem é que sofre a repressão da contrafação? O camelô. Aí de vez em quando pega um chinês lá em São Paulo, prendemos o chinês. Tipo Bozé da Nike, esse tipo de coisa. Aí né? É um chinês para 200 mil camelôs. E é sempre assim. Quando então é um bichinho, pronto. Então, quer dizer, o Acionistas do Nada... Os acionistas do nada são os varejistas que são... E você lançou esse livro quando foi mesmo? Em 2007. Aí o que acontece? Em 2008 a repressão estava comendo solta em relação à Marcha da Maconha. Eu tinha conhecido o Renato Cinco, ele ainda não era a repressão parlamentar. Foi o lance da pamonha, né? Eles estavam prendendo, perseguindo os manifestantes que panfletavam pela marcha. Tinha inclusive detido o Renato Cinco, o André Barros. O Nemer falou sobre isso aqui hoje. Porra, um terror. Aí eu tinha um cartão do Renato Cinco, ele foi na fila do lançamento do meu livro, Letras e Expressões. Renato Cinco é figuraça fundamental. O Iuca, né, ele tinha uma admiração. O Iuca Marcelo não dá pra chamar porque... Não dá mais. Mas o Iuca, ele fala assim, porra, o Cinco é foda. Ele tinha uma admiração pelo Cinco, a gente fez vários encontros. O Iuca gostava. Adorava. Aí o que acontece? 2008, a repressão comendo solto, eu tinha um cartão do Renato Cinco que ele tinha na fila do lançamento do meu livro, falou, eu sou militante pela legalização da maconha, vou deixar meu cartãozinho, deixou um cartãozinho comigo. E aí eu vi que ele tinha sido preso na Quinta DP, que estava sofrendo, tinha um habeas corpus, aquela confusão toda. Você viu pelo daquela pesquisa básica? Lembrei dele, estava com o cartão dele, liguei para ele. O Renato Cinco conta essa história até hoje, falou, no meio da repressão, liga o delegado. O cara, o coração até parou, né? Eu falei, Renato, tô querendo escrever um artigo para você publicar no site da marcha. Eu defendendo a marcha como um ato político legal. Você fez isso? Fiz. Tá vendo? Esse é o Orlando Zaconha. Escrevi um artigo dizendo que, a marcha era um ato político, né? Que depois, tudo que eu estava defendendo, os próprios ministros, não por minha causa, mas porque é uma questão jurídica. Você ser um delegado tinha um peso, né? Claro. Mas aí, 2, 3 anos depois, eles tiveram que, com esses argumentos que eu estava colocando, mas que eram argumentos jurídicos mesmo, né? Você não pode criminalizar uma conduta que pede a legalização de um comportamento. Por exemplo, é a mesma coisa de você pegar mulheres que estão marchando pela legalização do aborto e prender, dizendo que é apologia ao aborto. Isso não faz sentido. É uma doideira, né? É loucura. Realmente, porque senão, como é que no Estado... Você fez uma comparação aí que realmente mas como é que no Estado de Direito você vai modificar as leis se não for com pessoas dizendo que a lei tem que cair? Não tem outro jeito. Não tem outro jeito. Aí o que acontece? Ele escreveu esse artigo, deu uma polêmica danada, né? O meu vizinho, eu morava lá no Alto da Boa Vista, meu vizinho falou, vi seu nome no jornal, mas mesmo sobre o quê? Ele falou assim, ele não falava maconha. Tem pessoas que não falam a palavra maconha. Pois é, tem gente que odeia ser chamado de maconheiro, como se fosse um palavrão. O cara falou assim, ele fazia assim.
Uma vez eu dava umas palestras malucas na UERJ, uma vez, já lá atrás, né? Eu falava assim, vamos fazer um exercício, falar o nome da planta. É maconha, todo mundo, aí todo mundo, nha, o auditório cheio, né? Caramba, cara, que exercício interessante. É exercício interessante, né, de linguagem. Porque realmente parece que é um palavrão. Até o corretor Exatamente. ortográfico dos celulares, se você for falar maconheiro, aparece em M um monte de asterisco. Isso, exatamente. Já reparou isso? Aham. Que coisa louca é essa, cara? Doideira. O preconceito tá até na máquina, no algoritmo, sei lá onde. Pois é, a questão não é por menos que no mundo inteiro a porta de entrada da legalização da maconha foi a maconha medicinal. E eu acho que não tem jeito, vai ser por aí mesmo. Não, tem que ser, Porque porque os você próprios conservadores desacraliza. vão precisar, porque eles vão ficar velhos. E hoje em dia a indicação para geriatria é praticamente geral, né? É isso aí. Porque o que vai acontecer? Quando começarem a apresentar no RJ TV, no Jornal Nacional, né, as plantações de maconha, os remédios salvando vida, desacraliza, porque aquela ideia da planta, da erva do diabo vai desaparecendo, né? Tinha que chegar alguém com autoridade e falar, gente, isso não é o que vocês estavam pensando, é outra coisa. E a estratégia, mas é só estratégia, porque sinceramente, todo uso da maconha é medicinal. Todo uso é medicinal, quem fala isso Sim. o nosso neurocientista, Mas o João... O daqui, o Siddhartha, não? Não, eu esqueci o nome dele. O João lá, eu sei. Ele fez o prefácio do livro do Siddhartha. Mas é verdade. João Menezes. João Menezes, exatamente. Muito, muito bem lembrado. Um abraço para o João Menezes, gente. Abraço, Menezes. João. Então, todo uso da maconha é medicinal, é lógico. Mas, assim, como estratégia, é uma boa estratégia. Foi utilizada em muitos países. O João falou isso. Toda maconha mas medicinal. claro. Todo uso é medicinal. Sim. Por mais que você não saiba que é. Porque às vezes o cara não sabe. Um cara pode crescer com a ideia de que a maconha é uma coisa perniciosa, que a maconha é uma coisa deletéria. É como que, um boldo. Me faz mal, por isso que eu sou burro. Não, é como por isso que eu sou vagabundo. Mas olha só, você liga no boldo. Tu pode tomar chá de boldo sem querer produzir nenhum efeito, mas os efeitos serão produzidos, pô. Você não produziu. Chá Mesmo de que você boldo. não queira. Acho mal barato quando a molecada falava assim, rapaziada, legalizem o boldo. Eu achava aquilo lindo, né? Legalizem o boldo. Até hoje, né? Um certo sinônimo, né? Acho muito bom. Ainda existe. Porque mostra o tamanho do absurdo, né? Porque o que foi criminalizado Tem até foi o uma Cebolinha planta. que virou boldinho, você soube dessa? Não. Por que criminalizaram uma planta, mano? Que é a planta que produz o elemento psicoativo, que é o THC. Sim. Então é a planta que está fazendo o crime. É isso que você está falando, criminalizar a planta. A coca é uma planta também, porque também não é dizer só a maconha que é planta, Sim, não. mas a coca, também ela, é planta. para virar cocaína, ela realmente passa por um processamento. Sim, mas a planta foi criminalizada, a matéria-prima. Imagina, cara, a coca era alimento da cultura dos Andes. Era necessária nas farinha de alturas coca, que eles os caras viviam, comida. Os caras criminalizaram uma coisa que era comida. Tu tá ligado? Que loucura. Você é muito louco, cara. A criminalização é uma coisa muito maluca. Eu acho que daqui a uns 100 anos, quando as pessoas olharem pra trás, vão falar assim, caramba, os caras eram doidos mesmo. Mas isso com certeza vai acontecer. Muito doido, né? Quando eles olharem retrospectivamente, os historiadores do futuro. Eu também acho. Porque, com certeza, todo esse potencial que hoje já se sabe que a cannabis tem, vai se materializar no futuro. Sim. Cada vez mais. Cada vez mais. Essa que é a verdade, que a gente sabe que o potencial é praticamente infinito. É impressionante o potencial industrial. E o combustível. E tudo, cara. Você sabe que a minha irmã é química. E aí um dia eu cheguei na casa da minha mãe, tinha um tacho de madeira cheio de semente de mamão. Eu falei, pô, que simpatia é essa, né? Um tacho de madeira sem semente de mamão. Não, sua irmã está pesquisando para Petrobras anticorrosivo para o pré-sal. Porque hoje, para o pré-sal, você ainda não tem anticorrosivo capaz de manter as coisas como são necessárias. E aí me veio na cabeça, falei, pô, cara, aquelas velas de navegação, as telas de pintura. Tudo à base de cânhamo. Cânhamo, pô, sugeria a ela uma pesquisa com semente de maconha. Falei, pô, tu vai ficar famosa, porra, né? E ela adotou ela sugestão? fez um teste, né, com uma quantidade que eu conseguia, né? E essa quantidade que foi feito o teste foi surpreendentemente, tipo assim, uma coisa anticorrosivo absurdo. Aí eu falei para ela, vai pesquisar agora
autorizado, né? Agora tem que ser uma pesquisa, né? Porque ela queria fazer um teste para saber se valia a pena. Meu irmão, a burocracia é tão grande, mas tão grande. Aliás, uma das coisas que se faz necessária no Brasil, porque a lei... O avanço da ciência acaba sendo embarreirado. Embarreirado, cara. E não é só semente, não. A própria planta, a fibra da planta, os tipos de planta. Você tem que desburocratizar. E eu acho que isso é algo que a gente tem que avançar na legislação. E é uma coisa que até que eu quero debater aí na campanha. Porque você precisa facilitar a pesquisa com a maconha. Sabe por quê? E por que não é facilitada? Porque a gente está numa relação de dependência, cara. Os caras dos países centrais, na Europa, Inglaterra, Alemanha, Estados Unidos, Canadá, tá todo mundo galopando na pesquisa com a planta. Israel. O André Barros, meu irmão, André Barros, chama do ouro verde. Ouro verde, mas é mesmo. Ouro verde. Os caras estão galopando na pesquisa, descobrindo. Ouro e a gente aqui, né? Corrida do ouro, né? E a gente aqui que nem pangaré, entendeu? Para se manter cheio de em cientista mais uma... bom, hein? Exato, Querendo pesquisar. E a gente entrevistou vários aqui. Sem contar que a gente tem terra, né? Que é coisa que eles terra, não têm. Sol, água. Aqui em se plantando, tudo dá. Né? Principalmente maconha. Pois é. Então, nós estamos papando mosca, mas assim, é aquilo, um debate que foi sacralizado, que tem um viés religioso ainda, né? E de uma coisa muito hipócrita, né? Porque, repare, vamos lá. Uma vez eu li uma coisa que eu nunca mais esqueci. Se o Viagra fosse uma droga, né, que tivesse surgido para ser usado por homens jovens negros, seria considerada a droga mais perigosa do mundo. Caramba. O Viagra não foi, né, feito para ser consumido por homens jovens negros, mas por homens brancos velhos. Mas devem consumir também, ué. Mas não são eles o público-alvo. O público-alvo, né, é outro. Então aí o Viagra não é droga pesada. Mas se fosse, porque na verdade o proibicionismo ele não está preocupado com substâncias, está preocupado com quem usa. Sempre foi assim. O alvo das repressões são as populações que consomem, né? E o avanço da legalização da maconha tem a ver com isso, porque conforme você vai crescendo no mercado, você vai ampliando, saindo dos guetos, né? O consumo hoje da maconha. Antes dos anos 60, basicamente os negros é que consumiam, né? Exatamente. Foi com a explosão do rock, da contracultura do Woodstock, exatamente, que chegou aos brancos, né? Exatamente. Chegou aos brancos, isso. Porque antes era mais os músicos de jazz, de blues, pessoal, os negros. Os negros, né? O ópio, a perseguição era por causa dos chineses que disputavam mão de obra nos Estados Unidos. Aí quando chegou aos brancos, você já não podia criminalizar. Você teve que dizer que os caras, não, meu filho não é criminoso, meu filho é doente, ele é viciado. Claro. E é interessante... Isso vicia, isso faz mal. É interessante que quando a droga é lícita e a pessoa tem problema com ela, com álcool, por exemplo, o problema é a pessoa. Vamos cuidar da pessoa. Ele é um alcoolista. Ninguém fala que o problema é o álcool. Mas quando a droga é proibida, aí o problema é a droga. É o crack, a maconha, a cocaína. É bom, mas é verdade. Ninguém quem fala isso... fala que o problema é o álcool. Não, quem fala isso é o Luiz Carlos Valois. Não, que é a pessoa que é fraca. Um juiz, não sei se você conhece o magistrado, que valia a pena uma entrevista também lá de Manaus. Ele é juiz da execução penal. Luiz Carlos Valois. Ele tem um livro muito legal chamado Guerra às Drogas, o Direito Penal da Guerra às Drogas. O Direito Penal das Guerras às Drogas. E o Luiz Carlos Valois, ele teve essa observação. Ele falou assim, engraçado que quando as drogas são lícitas, o problema é a pessoa que usa, não é a droga. Ninguém diz que o problema do alcoolista é o álcool. O problema do alcoolista é ele. Então ele precisa se cuidar, ele precisa ficar abstêmio. E quando a droga é ilícita, o problema não é a pessoa, é a droga. Essa é uma incoerência, no mínimo. Total, completa, né? Contradição, né? Pois é, então a gente precisa cuidar das pessoas, né? E entender que a questão da droga é uma questão relacional. Relacional, cara. Vão ter algumas pessoas que vão desenvolver problemas com qualquer tipo de droga. Não vai ser erradicada nunca, assim como... Sim, mas aí você cuida da pessoa, não precisa fazer uma guerra para matar pessoas, para... Né, que não, e vender bala, vender arma, né? Porque isso tudo está implicado também. Os objetivos são esses. Há um grande interesse nisso tudo. Quer dizer, não existe maconha do bem e do mal, né? Não. É a mesma maconha. Claro. E para você ter política pública, você precisa dar um tratamento igual para todas as drogas. O Mujica fez isso no Uruguai. Quando ele fez o decreto de legalização da maconha no Uruguai, algum assessor falou, olha, botou lá no decreto, é proibido, isso está lá no Uruguai, é proibida a propaganda da maconha em qualquer veículo de comunicação. Aí alguém foi no ouvido do Mujica e falou assim, e o álcool? Proíbe também. Hoje no Uruguai é proibida a propaganda de qualquer droga. Olha, isso é política pública. Álcool. Inclusive álcool, claro. Agora olha a hipocrisia. Isso era perfeito. Olha a hipocrisia. Imagina chegar aqui no país da Ambev.
Porra, é isso que eu ia falar. Olha o tamanho da nossa hipocrisia. Porra, nós temos hoje a cerveja sem restrição de horário de propaganda na televisão. 10 horas da manhã. Sem restrição de horário de propaganda na televisão. 10 horas da manhã vai jogar a seleção tá brasileira. Ou vai jogar o maior time de futebol de todos os tempos, o Fluminense Futebol Clube, que completou 120 anos ontem. Aí, o que acontece? Cara, você liga a televisão com crianças na sala e aparece lá um bombardeio, né, seduzindo o consumidor. Estimula o alcoolismo. A comprar álcool, cara. Mas por quê? Porque essa droga é lícita. Uma vez eu fiz um debate, me chamaram, tava o Flávio Bolsonaro na mesa, lá na Leste. Oh, Deus me livre. E aí eu falei isso. Eu falei assim, olha, isso é uma vergonha, isso é uma hipocrisia. Dei o exemplo do Uruguai, isso tudo na Leste. Ele veio, que ele estava do meu lado, falou assim no meu ouvido, falou assim, pô, doutor, mas se a gente proibir a propaganda do álcool na televisão, né, os veículos de comunicação vão ficar na mão do governo. Aí sabe o que eu falei pra ele? Então proíbe a propaganda do governo também. Porra, porque aonde já... Claro, meu amigo, onde já se viu, o cara é concessionário, porra, de uma coisa que é pública, né? Porque tá trabalhando com sinal e ainda tem que ter propaganda pro maluco. Porra, pelo amor de Deus. Você tá entendendo? Então, no Brasil, essa hipocrisia do proibicionismo, né? Ele vem exatamente nesse contexto, onde as pessoas sentam numa mesa, né? De família, num jantar, e todo mundo fala naturalmente que tomou 5 gotinhas de Rivotril e não tem nem prescrição médica, não tem nada, é automedicação. Sim, automedicação. E essas coisas a gente tem que também se preocupar, porque, por exemplo, quando você leva qualquer droga para licitude, né, você cria um mercado de consumo. E a medicalização, vamos usar esse termo, é algo que preocupa a saúde pública. Claro. Uma coisa é um fitoterápico, outra coisa é um alopático também. Sim, né? Mas assim, de uma forma geral, né, você ter, né, o cara ficar dependente de alopático é uma coisa braba, né? Mas é o que acontece hoje. O que é proibido a maconha e o Gardernal. É Gardernal ou Gardenal? Gardenal. Eu falei Gardernal. Gardenal é liberado. Eu tenho uma prima minha que é advogada, que ela fala rindo, que ela toma 2 Lexotan para dormir há anos e que ela é feliz da vida, se sente bem, acorda feliz. Se ela gosta, problema. Sim, mas eu tô te falando Quem vai ficar julgando? Né? Ninguém pode julgar, mas eu tô te falando assim, é uma hipocrisia, porque ninguém vê isso, o consumo do Lexotan, do Rivotril, como algo que tem que ser combatido. Até observado, né? Agora, se o cara, porra, né, tiver fumando um baseado, o cara lá do rapper, que, né, lá no da Lapa, esqueço o nome dele, que foi preso agora, né? Sofreu busca e apreensão por causa do negócio da maconha. O rapper. Aí isso tudo vira um escândalo. Hatch, né? O Hatch. Né? Felipe Hatch. O Felipe Hatch é considerado um cara pernicioso, porque ele, porra, né? De repente numa festa lá, ofereceu... Botou uns copos, mas você vai numa festa, você oferece álcool. Porra, também, né? Não, e se não oferecer, ele ainda fala mal da festa se não tiver álcool, né? Mas você falando mal, porra, festa da merda, nem álcool ofereceram. Quer dizer, essa cultura, né? E aí que o cara vê quem é que vai aparecer do lado proibicionista para dizer que o álcool causa um dano menor do que a maconha. Porque eles já tentaram... Não, na história tentaram fazer isso. Pô, nos Estados Unidos... Mas hoje em dia já era esse tipo. Não tem mais como. Como vai trazer um cientista? Vai trazer quem? Entendeu? O cara que bebe... Não, as lesões que o álcool pode causar ao cérebro e mesmo o perigo que o álcool causa, né, no ambiente social, acidente de trânsito, são infinitamente maiores do que do consumo. Na mulher em casa, nos filhos. Quem fuma não faz isso. Mas aí também não sei. Depende de quem fuma e depende de quem bebe. Mas não é porque quem agride não é o álcool, quem agride não é a maconha. Quem agride é a pessoa, é aquilo que a gente falou antes, né? Tá, a questão não é a substância, a questão é a pessoa. Dependendo da pessoa, fica até agressiva se fumar um. Dependendo do quadro, pode. Não, tem pessoas sim. Chato, com certeza. Não, sim, mas às vezes a pessoa tem cruzamento, assim, algum tipo de distúrbio, né? Dizem, por exemplo, que a pessoa que é portador de esquizofrenia, mas aí não é só maconha, álcool, qualquer substância psicoativa para pessoas que têm determinados quadros, né, diagnosticados. THC não é. Pode fazer. Mas o canabidiol pode ser útil. Eu acho que é só o THC. Mas aí quem vai dizer isso? Não vai ter que ter algum... o médico vai dar para ele um óleo de maconha com pouca concentração de THC. Mas aí vai ter que ter alguém que saiba fazer a prescrição. Por isso que eu te falei. Não dá para a gente também achar que quando legalizamos as drogas serão consumidas sem nenhum tipo... controle.
E mesmo que esse controle seja preventivo no sentido de uma coisa chamada bula. A pessoa saber, olha, Assim, como qualquer o outro uso remédio dessa substância pode ocasionar isso em pessoas que tenham esse tipo de... A gente não lê bula de remédio? Pô, então, como qualquer da droga. Então, acho que drogas qualquer, uma delas, né, inclusive a maconha, também tem efeitos que podem ser negativos dependendo da condição de quem for usar. Isso deve ser comunicado, mas isso só pode ser feito se a droga for legal, porque a única política pública para droga ilícita é delegacia, porra, é repressão, então isso não resolve, até porque não afasta ninguém. Hoje tem alguém no Brasil hoje rezando, porra, Senhor, que o Congresso Nacional legalize a maconha para eu poder fumar um baseado. Não existe isso. Porra, seria até engraçado isso. Isso daria um quadro humorístico. Pois é. Então é isso. Acho que a regulamentação é um marco civilizatório, né? No sentido de... Marco civilizatório, mesmo, marco civilizatório. Né? Que já existe. A legalização é um marco civilizatório. Dava até como título da live. Quer dizer, da live não, do programa. É isso. Estamos no Flow Podcast, o programa Cabra da Peste, com o delegado mais cabeça feita do Brasil, que é o Orlando Zacconi. A polêmica PL 399. Ih, rapaz. Vamos lá. Permite que as empresas estrangeiras produzam maconha medicinal, né? Para vender a preços exorbitantes. Sim. Na farmácia, mas deixa de fora o quê? O principal, o autocultivo. Não é imprescindível a regulamentação do autocultivo? E fora isso, a implementação de políticas de reparação, como em Nova York estão cogitando, em outros lugares. Eu defendo que o antiproibicionista que não defende o autocultivo, né, ele é simplesmente um mercador. Ele está interessado nos negócios da planta e não... E monopolizar, e interessado de uma forma egoísta. Sim, né? Nenhum problema não. Eu acho que existem grupos, né, que estão interessados no comércio da planta mesmo, né? E isso não é problema, eu acho que isso não é o capitalismo. Eu acho que isso não é reprovável do ponto de vista ético. Mas o cara que defende a comercialização, ele não pode deixar de ver que, sendo uma planta, qualquer um pode produzir para o seu consumo, né? E hoje quem está fazendo o papel do legislativo é o judiciário, né? Através dos H6. Né? Búzios, agora, não sei se vocês estão... habeas corpus. Búzios conseguiu uma coisa inédita, conseguiu uma autorização para distribuição, né, de medicamentos à base de CBD. Óleo de cannabis. E até THC na rede municipal de saúde. Porque o THC trata várias doenças, Alzheimer. E foi através de uma ação judicial. Ou seja, hoje, né, o judiciário tem suprido, né, o vácuo do poder legislativo no sentido da regulamentação. Que não consegue legalizar por uma questão de, de ser refém do mito. Sim. É o que vai acontecer, porque se esse PL 399 não regulamentar o autocultivo vai ter que, com mais força ainda, né, se valer de ações no Poder Judiciário e dizendo o seguinte, meu amigo, se um empresário lá está produzindo, eu estou fazendo a mesma coisa... Está vendendo na farmácia, como é que você vai me condenar? Exatamente. Complica, né? Será que o agronegócio está interessado no ouro verde? Muito, sempre esteve, né? Agora, o problema é o agronegócio está interessado no seguinte, né? Em oferecer o ouro verde para a indústria estrangeira, que vai ter um poder, até por conta do avanço tecnológico que eles estão tendo em relação a isso, muito maior que o nosso, vão ter muito mais poder de compra. Então, nós vamos ser exportador do ouro verde, né? Que é esse que interessa. Commodity. Aí chega lá e depois importa o processado, produto industrializado. O Brasil faz isso até com laranja. A gente manda a laranja e compra o suco dos caras. É o pacto colonial, né, de antigamente. Pois é. A metrópole e a colônia. É isso. Então, que loucura. Temos que ficar ligado nessa história. Eu acho que o autocultivo, conforme você falou, ele é imprescindível na luta antiproibicionista. Não tem como a gente pensar em nenhum modelo de regulamentação. A gente vai lutar pela legalização para facilitar a vida das transnacionais. O Uruguai e continuar a guerra às drogas. O Uruguai já regulamentou o autocultivo, né? Porque demorou mais um pouco, porque o Uruguai ele fez um processo de regulamentação estatizado, diferente dos Estados Unidos, né? Mas ele já está com... Agora, eu acabei de ler que foi completamente regulamentado o autocultivo no Uruguai. Eu não sabia. Depois você dá uma pesquisada aí no Google, é recente. Muito bom. Eu vou procurar. Boa notícia.
Que boa notícia mesmo. Muito, muito boa. E alguma esperança de alterar a PL 399? Via emendas legislativas, sei lá como? Eu acho que tudo o que acontece no legislativo depende de uma coisa só, pressão popular. Então, repare, eu acho... Porque as nossas marchas da maconha ainda são muito pequenas. Mais ou menos. São Paulo, tu viu? São Paulo foi grande, né? Pô, que isso? Mas não chegou ainda o LGBT que ia mais, né? Eles são muito mais, não né? dá. Mas assim... uma marcha da maconha daquela? Sim, mas agora... Igual aos LGBT? Vai ser fantástico. Mas assim, você hoje Será tem que um dia a gente uma terá, força né? maior, pela até numérica, a quantidade de marchas e tudo, né? Sim, grandes cidades quase todas têm. Sim, né? o que está faltando talvez é uma organização maior, né, dos movimentos, e aí não é só a marcha da maconha, porque repara, você tem movimentos que, tipo o que eu falei, que era dos policiais, né, agentes da lei contra a proibição, você tem associações de magistrados, você tem OAB, né, você tem uma série de instituições na sociedade que podem se organizar para fazer um grande movimento a favor, né, da legalização. Tem que ter vontade política. Tem que ter vontade política, mas tem que ter... Mas aí a gente não pode ser enganado por um discurso que está acontecendo nas eleições de 2022, inclusive no nosso campo político da esquerda. Uhum. Não é hora de falar nesse assunto. Porra, cara, eu fico puto pra caramba. Não. Mas isso sempre foi assim, Pô, né? os caras vieram me procurar outro dia, falando assim, pô, Zacone, dá uma repaginada nesse negócio da maconha. Tem que dar uma repaginada. Porque não é um momento. Rapaz, Já ouvi. vai estudar, Meu tem que amigo, falar eu ouvi isso. isso até dentro do PSOL, né? Pessoas boas que eu respeito. O pessoal é partido de esquerda mesmo. De esquerda, os caras dizendo que a legalização é uma pauta identitária. Caralho, eu falei assim, porra, pauta identitária? Tipo, como se fosse algo que interessasse somente ao usuário. Sim, mas o movimento antirracismo também é identitário. Sim, mas... O movimento anti-homofobia também é identitário. Mas eles isso acham não que essas... diminui nada. Tem um grupo hoje que acha o movimento que essas... feminista também mas eles acham que essas pautas identitárias, né, prejudicaram muito o resultado das eleições de 2018, que o Bolsonaro avançou por conta do... Mas o tempo avançou. Nós não Eu estamos também mais em 2018. Eu concordo com você, eu não concordo com eles, não. Não é verdade? Já passou. Eu acho que esse tempo está passando, não é que já passou. Mas eu acho que a gente está superando mas quando isso. você fala assim, pô, a prioridade é derrubar o Bolsonaro, parece que todas as outras pautas, por exemplo, se você for falar de legalização, se você for falar de regulamentação, que você está atrapalhando o objetivo maior, que é a derrubada do Bolsonaro, porque você está dando munição para a direita, para o conservadorismo. É nessa linha que eu acho que é muito chato. Porque... Isso é uma esquerda preguiçosa mentalmente. Mas está ficando, hein? Intelectualmente antiquada. Está crescendo. Conservadora. Está crescendo. Isso é difícil, né? O pessoal porque a gente tem que se adaptar aos tempos, gente. Não é possível isso. O Marx era do século XIX. Nós estamos no século XXI. Sim. Tem muita validade tudo que ele fez. Mas se ele estivesse vivo, ele não pensaria como esses marxistas antiquados, claro que não. ortodoxos. Ele era um pensador avançadíssimo para o seu tempo, né? E se ele estivesse hoje, né, ele estaria pensando de acordo com o seu tempo. Pô, assim espero, né? E eu acho que a questão da maconha tem que entrar no debate econômico, cara. Porque é uma questão econômica, sabe? São bilhões que nós estamos mandando para... também, que é muito importante, né? Não, falamos é aqui do biocombustível. Sim, é de tudo. Uma Tudo, vergonha papel, tu estar num shopping, numa loja de tênis, ter lá um tênis da Adidas Hemp. Porra, você pode comprar o tênis Hemp, mas tem que ser importado, porque você não pode fabricar o tênis Hemp no Brasil. Porra, você viola o princípio de soberania. Viola o princípio de soberania, falou bem. Lógico, a questão é essa, né? E, então, acho que o momento também é da gente encaixar o debate da regulamentação e da legalização dentro de pautas até maiores, né? Não que eu ache que a pauta dos usuários não seja legítima, ela tem que existir também, claro, é direito de quem usa não querer ser criminalizado, porra, numa conduta que não causa dano a ninguém, como diria mas os velhinhos que precisam usar e que também, são contra. Sim, claro. Você, acho que teve um exemplo que você falou, o remédio. O remédio, sim. Entendeu? E que são contra, e que às vezes tem que quebrar esse preconceito para poder usar. Você teve um exemplo próximo, né, que você falou numa entrevista que eu vi. Sim, meu pai precisou usar, muitas pessoas precisam usar o CBD. E foi difícil quebrar o preconceito? Assim, no início tinha muita resistência, né? Porque, maconha, né? O nome também tem que ser ressignificado, né? De alguma forma. Esse debate. Que fica parecendo um palavrão mesmo. Cannabis. Eu perguntei isso pro Faverê, pro Eduardo Faverê.
Ele vinha aqui hoje, mas teve problema, acabou não... Porque ele fala cannabis medicinal. Eu falei assim, pô, Fernando, mas isso aí é para esconder que a gente está falando da maconha? Ele falou, não, é porque no ambiente acadêmico... Se falar de maconha... você usa o nome científico da planta. A maconha não é um nome científico e tal. Mas às vezes me incomoda porque eu acho que não comunica. Quando você fala cannabis medicinal, parece que você está falando uma coisa diferente da maconha. Né? Do cara que está ouvindo lá na televisão, ligou o jornal, não, estamos aqui, lançamento da cannabis, né? E a regulamentação já está acontecendo, não sei se você tem acompanhado, mas a Anvisa já autorizou, né, uma empresa, né, a fornecer óleo com CBD e THC nas farmácias no Brasil. Já tem autorização. Né? Então a gente já tem esse remédio chegando e da onde nas farmácias. Comprar das associações? Não, é tudo importado. Tudo importado. Exatamente. Eles importam o óleo e produzem aqui nas medidas, né? É feito aqui, né? Quer dizer que eles já podem fornecer. São startups com capital estrangeiro que se estabeleceram no Brasil, que fazem isso. Podia os brasileiros estarem ganhando essa grana. Porra, importam legalmente. Porque o SUS paga, claro. O Brasil está importando legalmente o óleo do exterior, produzindo aqui, né, com capital estrangeiro, né, produzindo aqui a manipulação do óleo para a fabricação do medicamento que vai para a farmácia. Você soube que tentaram patentear aqui o óleo também, né? Prate Dona Dulce. Prate Dona Dulce. Isso mas mesmo. Caiu, não conseguiram. Né? Não conseguiram. Por conta do interesse. Mas não conseguiram, não é isso que é interessante. Não conseguiram não é porque, porra, tinha um movimento popular que estava vendo a sacanagem, não. Não conseguiram porque tinha um monte de startup já aqui pronta para entrar no negócio. Eles queriam entrar sozinhos, porque para eles só seria, porque eles não têm o know-how dessas startups para produzir em larga escala e oferecer no mercado. Claro. Por isso é que tem já. E para 2023 vão ser até 6 medicamentos autorizados para o ano que vem. A base de CBD. Rapaz, a gente vai precisar dessa campanha Maconha Nossa aí. Maconha Nossa, você ouviu falar? Eu acho que tem alguém falando aí dessa campanha. Boa. Eu falei com o André Barros, a gente falou lá na Fiocruz. Porque o que a gente tem que falar? O petróleo é nosso, né? Exatamente. Monteiro Lobato, nós temos que sair, né, a partir dessa experiência da luta pela estatização do petróleo, nacionalização do petróleo, temos que fazer isso com a maconha. Maconha é nossa. E eu acho que aí que a gente vai ter que começar a articular, né, os movimentos sociais, mas com as instituições, né, que têm um olhar e um interesse, instituições, inclusive, do próprio Estado, né? Fiocruz, Fiocruz tem que estar nessa, cara. Mas será que o ponto de vista econômico não seria mais forte para determinar a legalização? Você explicar, como nos Estados Unidos, parece que começou no Estado, que eles até devolveram o dinheiro dos impostos. Foi, como no porque Colorado. O pessoal parou de gastar dinheiro com a repressão. No capitalismo, o argumento mais forte é sempre grana. No Colorado, que foi o primeiro estado... Foi o Colorado, né? Que a legalizar lá nos Estados Unidos, eles conseguiram o seguinte: 5 anos de plebiscito, que lá nos Estados Unidos eles usam muito, né, a consulta popular para alterar a legislação. Né, coisa que a gente devia fazer aqui no Brasil também. Sim, né? democracia Aliás, direta. eu defendo, inclusive, que o impeachment seja alterado. O processamento do impeachment. O Congresso só pode iniciar um processo de impeachment de um presidente eleito se tiver uma autorização popular. Como é que um parlamento, né, vai destituir um presidente eleito pelo povo sem que o povo autorize? Isso é uma vergonha. Quem falou isso pela primeira vez foi o Brizola. E se arrebentou por causa disso, que ele foi contra o impeachment do Collor. Foi. E depois disso ele nunca mais se elegeu nem para senador. Mas ele falou a verdade. Falou, olha só, o que estão fazendo com ele agora, vão fazer com qualquer presidente eleito quando não atender os interesses desses caras. E é o que aconteceu com a Dilma, claro. E vão fazer com outros. Então o que a gente precisa? Mudar o processo de impeachment. Olha só, um presidente ele não vai ser eterno, porque se ele chegar lá e praticar comportamentos que não são condizentes com a função de um presidente, tem que ser retirado. Mas como? Quem elegeu autoriza o Congresso a abrir o processo. Aí fica bonito, porque você vai ter que fazer um referendo ali autorizatório, né? E aí tu vai discutir a bicicletada da Dilma com o povo. A pedalada fiscal. Bicicletada, né? Pedalada. A pedalada com a Dilma. A bicicletada foi outra coisa que deu o maior problema. A bicicletada da maconha em 2018. Tem isso? Isso aí eu não sabia, não. Isso foi o quê? Fala aí. Olha só o tamanho do absurdo, né?
Porra, 15 dias para terminar as eleições, para começar as eleições, né, para o dia das eleições, chamei o Renato Cinco, o André Barros, a turma antiproibicionista, eu estava no PSOL, pô, vamos fazer agora... Você estava no PSOL, né? Estava no PSOL, era candidato a deputado estadual. Vamos fazer uma tacada final, vamos fazer uma bicicletada da maconha do Arpoador até o Leblon com bandeira, com tudo, blá, blá, blá. Beleza, aí fizemos cartaz, botamos na página dos candidatos, porque quando começam as eleições você tem que transformar a sua página do Facebook, seu Instagram, em página autorizada pelo TRE com CNPJ do candidato, e estava lá. Alguém foi no TRE e buzinou no ouvido do promotor que ia ter uma bicicletada na maconha. E o promotor falou, não, vou proibir. Aí entrou com uma ação dizendo que era, 2018, hein, que era propaganda negativa e que fazia apologia. Pô, caiu na mão do desembargador, do Najib, que é um desembargador legalista, que ele deu uma sentença maravilhosa. Dizia o seguinte, olha, o Supremo Tribunal Federal, desde 2010, já autoriza a marcha da maconha no Brasil todo. Porra, se pode marchar o ano inteiro, muito mais autorizado está uma manifestação a favor da legalização no período eleitoral, que mais se faz necessário o debate do tema. O cara botou isso, o magistrado. E falou assim, indefiro o pedido, disse que o ato era legal, mas falou o seguinte, que cabia ao Ministério Público fazer o controle do ato para ver se não ia ter prática de atos ilícitos no evento. Pô, quando eu li a parte final, chamei os caras e falei, meu irmão, acabou o ato, né? O ato na praia, porra, os caras iam botar um monte de fiscal ali, se alguém acendesse um baseado, porra, era eu que tava, porra. Pois é. Entendeu? Responsável por aquilo. Cancelamos o ato, tô tranquilo. Pô, o ato foi autorizado pelo tribunal, não aconteceu. De repente, meu amigo, sou chamado pela Corregedoria de Polícia. Sem ter acontecido. Sem ter acontecido, a Corregedoria me chama, fui lá. Delegado com o inquérito na mão, porque o promotor... Corregedoria. O promotor lá do eleitoral, quando perdeu, no local onde ele podia me fiscalizar, ele manda para a Corregedoria apurar possível ilícito administrativo praticado por mim. E eu estava tranquilo, porque, porra, eu estava desincompatibilizado do cargo, porque para eu concorrer, eu tenho que sair do exercício do cargo. O ato não tinha acontecido, meu amigo me deu um trabalho, o cara me indiciou num inquérito administrativo, dizendo que eu não podia, como delegado, numa campanha, mesmo que autorizado pelo juiz, uma confusão. E aí eles fizeram um dossiê do meu Facebook, pegaram um monte de foto, tinha um monte de foto minha com o André Barros e com o Renato Cinco, no bloco Plantanamente. Lá na Lapa. E aí tem lá as fotos, todo mundo ali fantasiado, eu no meio, que foi em 2018, campanha, no carnaval, já estava na pista, e as fotos lá falam assim, interrogatório. Doutor Orlando Zacconi, o que o senhor estava fazendo... Não, o senhor sabe o que defende esse bloco que o senhor está aqui participando, conforme as fotos? Olha só, eu falei, claro, esse é o bloco Plantanamente que defende a legalização da maconha. E o que um delegado de polícia faz num bloco que defende a legalização da maconha? O que o senhor estava fazendo nesse bloco? Eu olhei a foto, estava aí o André Barros com um sorrisão grandão. Eu falei assim, fui pular o carnaval com meu amigo André Barros. Eu botei isso no Facebook. Eu vou responder o que para um cara desse, cara? Aí ele falou, não, aí ele engoliu seco, falou assim, não é isso que eu estou querendo perguntar para o senhor, não. Eu estou querendo saber se o senhor não acha arriscado um delegado estando num bloco desse, né, presenciar a prática de delitos de consumo de substância ilícita. Eu falei, meu amigo, para. Onde você mora? Porque não precisa ser no Plantanamente. Porra, Preta Gil, Cordão do Bola Preta, todos os blocos, praia, circo voador. Pô, meu amigo, tu não sai de casa, sabe? Um nível Posto de loucura. Porra, um nível de loucura, né? Você mesmo falou outro dia que você não foi o de Castro, que falou que tem um amigo dele que é policial na 10ª DP. Porra, eu vi o programa. Foi. Ele fala que ele na rua. Mesmo, Flow Podcast, na rua da delegacia, um monte de gente fumando. Quer dizer, a cidade, e sinceramente, quando eu estive no Uruguai, já com a legalização, eu passei lá em Montevidéu, eu não vi uma cena diferente do que acontece no Rio, cara. Sinceramente, eu estava andando no Uruguai e vi uns garotos sentados num banco na praça, fumando. Quer dizer, por que muda? A única coisa que muda é que não tem uma guerra matando, né? A pretexto de combater o tráfico, entendeu? Mas a cena é igual. Não vi nada que eu pudesse falar assim, porra, que coisa, um monte de gente fumando maconha, nada, aquela coisinha ali no banco da praça, ali, pô, como aqui, igual aqui. Né? Então, acho que é isso. As pessoas têm que entender que essa guerra e essa proibição visam objetivos completamente distintos daqueles que são expressos. Exatamente. E são cruéis.
cruéis porque produzem muita dor, né? E uma dor que não é só, né, nesse genocídio aí a conta-gotas diário, de uma chacina que mata 20 aqui, outra que mata 10 ali, pô, esse grande encarceramento, né? O cárcere é a casa... em massa, porra, né? a casa da tortura, cara. E ali é muito fácil você botar dentro da casa da tortura. E estão querendo privatizar? Ah, vai, né? Depois que passar de 1 milhão? Vai. Ah, vai. Você acha que vai? Em algum momento. Porque aí os caras vai. ganham por preso. É um negócio. Você né? já pensou isso? É um grande negócio. Aí que vai virar um negócio, indústria de porque preço. o Estado não vai aguentar. Passou de 1 milhão, o Estado não vai aguentar. Você acha que corre esse risco sustentar? no Brasil? Corre. Pô, mas são os Estados Unidos, que é o país que a gente cansa de Meu imitar. Deus, é assustador Privatizou. isso. Lá tem empresas que atuam no mercado da Bolsa de Valores de Nova York. É Lá assustador. compra uma ação Privatização do na sistema empresa. penitenciário é assustador, porque os caras ganham por cabeça, né? Orlando Zacconi, grande delegado gente boa, delegado cabeça feita, visita sensacional aqui no Flow Podcast. Show de bola. Só Tem mais alguma coisa para complementar aí, Orlando? Não, acho que eu costumo brincar, falando sério, né, que em 2018 uma quantidade imensa de usuários de maconha, mais conhecidos como maconheiros, votaram no Bolsonaro. Pois é, eu também não sabia que existia fascista maconheiro. E foi uma decepção para mim. É isso que eu queria falar. Reconhecer isso. Eu acho que, porra, para fechar esse nosso papo é o seguinte, rapaziada, acorda, entendeu? Esses caras, entendeu? Lógico que essas pessoas talvez façam o consumo da maconha em uma situação mais segura. Mas, meu amigo, a qualquer momento essa segurança acaba e ele pode ser construído como um criminoso, né, um traficante, porque isso é uma construção social, conforme a gente falou, não existe distinção na natureza. É subjetivo pra caramba. Isso né? é uma história que se conta. Né? E quando contarem uma história... É narrativa. É uma narrativa. Quando construírem uma narrativa, né, em relação a qualquer usuário, né, de que ele é o inimigo matável, que é o traficante, tá lá um corpo estendido no chão. E, além do mais, cara, pô, a gente não quer um país só pra gente, né, cara? Por mais que, pô, você tenha uma situação de conforto pra usar sua droga, pô, você tem que ligar a televisão e ver o que tá acontecendo no país, né, como algo trágico, que bota em risco qualquer um, porque tá acontecendo no espaço público, seus filhos estão aí, indo pro colégio, circulando, seus familiares, e você mesmo, que vai pro trabalho, que volta. Pô, não é possível, temos que acabar com essa guerra. Né? Vamos acabar, se Deus quiser. Acabar com isso, né? E ter consciência política agora nessas eleições de 2022 para votar em quem tem direito. que votar direito. Não é só no Executivo, né? No Congresso também. Exatamente, é isso aí. Esse é o Flow Podcast, conversamos aqui com Orlando Zacconi. Até a próxima, pessoal. Valeu. Abração, obrigado. Valeu. Valeu, Orlando. Obrigado. Dá mais um.